Vilmar Grovinatti, hoje estamos recebendo aqui, agora um parceiro nosso aqui, né? Figura ilustre. Doutor Marcos Ferreira. Marcos, que bom te ver aqui, Satisfação, né, Silvio. Uma figura agradável e tal. Aliás, o Marcos, tu mora na Zona Sul, né? Tem a clínica ali na Zona Sul. Sim, também, a nossa clínica ali na Assunção, né? Assunção. Próximo ali do antigo Dinosul, né? Depois virou Real e agora uma área de fácil acesso, né? Bem no meio do bairro. Aquela assim. área ali é do Zafari agora? Foi comprado pelo Zafari? Foi comprado as informações que nós temos é que foi comprado pelo Zafari, né? Agora só não sabemos quando que o Zafari pretende efetivamente construir, né? Ou reformar aquela região. Essa zona ali, essa Bem zona ali é uma zona privilegiada. Eu quero até dar um abraço, Grovinatti, aqui, ó. Mandar um abraço para Denise Dias e a Kátia Dornemann. Olha, muito legal, a Zona Sul é a minha praia, essa publicação, né? Que de certa maneira resgata aquilo que Ipanema representa para Porto Alegre. É o único bairro que tem uma praia. Exatamente. Né? Que maravilha, tu já chegasse Dentro das... Já vi, sim, fantástico. Maravilhoso, parabéns bem a vocês diagramado, aí. bem redigido. Parabéns àqueles empresários que estão apoiando essa publicação, porque na verdade nós sabemos, né, doutor Marcos, que a publicação, a divulgação daquilo que é atração, precisa ser circular, né? Com certeza. Na verdade, é um movimento que tem sido construído, capitaneado, inclusive, por um dos colégios ali da Zona Sul, que é o Colégio João Paulo I. Meus filhos estudaram nessa escola. E o diretor tem uma visão bastante inovadora de integração da escola com a comunidade também, e isso tem facilitado muito o envolvimento dos empresários da Zona Sul, no sentido de potencializar toda a integração dos negócios e dessa forma também mostrar para o resto da cidade, né, e para fora da cidade, que a Zona Sul tem as suas características muito peculiares, né, como região, e com um comércio pujante, né, com uma gama de serviços muito importante ali, e é uma forma efetiva de se chamar também a população a participar disso. Né? Sabe que quando eu vim para Porto Alegre em 67, eu vim lá de Uruguaiana, nós pegávamos, a minha turma, gurizada, né, 15, 16 anos, pegávamos lotação na frente do Gaúcho, ali, o Grêmio lá do Gaúcho, na Praia de Belas, e ali na frente do Gaúcho o rio vinha até ali, antes de ser... Antes do aterro. Do aterro e tal. Então nós pegávamos lotação de manhã, domingo, e íamos direto para o balneário Ipanema. É um balneário. Quem não podia ir à praia naquele tempo, a Tramandaí, não tinha o que era hoje, Imbé, etc e tal, nós íamos para Ipanema. Que maravilha! Rio maravilhoso, tomava banho. Eu tenho essa experiência também. Um pouquinho depois eu cheguei em Porto Alegre em 1971, mas Ipanema era uma praia que todos frequentavam, era balneável e tinha realmente ali atrações fantásticas, né? Bate-bate, tinha boate lá que eu não lembro o nome, que funcionava, que era uma beleza. Então tinha como é que diversão. Você lembra o nome da boate? Camaleão. Camaleão Ali, eu acho. Não, aqueles inferninhos lá também, ele não sabia, né? Ah, bom, isso aí... Isso ele não sabia, né? Não, mas a paróquia eu conhecia. Conta outra, querido, conta outra. Mas parabéns a vocês aí que tem esse movimento da Zona Sul, resgatando essa área maravilhosa de Porto Alegre. Parabéns a vocês. Aqueles empresários da construção civil também que estão apostando ali, a prefeitura que está dando apoio, a brigada militar que está levando a segurança para a Zona Sul. Temos que resgatar essa nossa história maravilhosa da Zona Sul de Porto Alegre. Muito importante, Silvio. E dentro dessas ações, a integração também dos empresários da Zona Sul no sentido de promover, vamos dizer assim, a estrutura de serviços públicos também na região. Então, já tem um projeto agora, que são dos portais, né, da Assunção ali, da Tristeza, e que são áreas que dão acesso ao rio e que estão sendo reformadas também por iniciativa dos empresários ali, da mesma forma que a própria unidade ali da guarnição da Brigada Militar, que também nós estamos apoiando no sentido de oferecer para os brigadianos, né, para as forças de segurança, efetivamente uma melhor condição de trabalho e de alojamento, né? Então, de fato, uma melhoria onde todos ganham, né, nesse sentido. Com certeza. Bom, mas o assunto do doutor Marcos aqui é outro, é uma coisa importante, né, para todos nós, para os homens, principalmente, né, a questão da disfunção erétil. O que é isso? A quem ela atinge? Disfunção erétil, na verdade, Silvio, é uma condição que seria o nome mais moderno para o que antes era chamado de impotência. Impotência sexual. Então, impotência sexual masculina em especial, então, com esse nome moderno da disfunção erétil. A disfunção erétil, ela tem uma ocorrência maior a partir dos 40 anos, né? E pode, efetivamente, com o passar da idade, aumentar progressivamente a sua ocorrência. E a gente atribui o surgimento da doença a dois fatores básicos, que seriam fatores que afetam a vascularização do pênis,
ou, eventualmente, também fatores que comprometem a inervação do membro, né? Então, o paciente pode desenvolver, do ponto de vista do que a gente chama da disfunção erétil orgânica, essas duas alterações. E, em especial, quando se fala nas alterações vasculares do pênis, um dado muito importante que se repetiu em diversos estudos ao redor do mundo é que, de fato, um homem pode ter um aviso prévio de um evento cardiovascular maior, como um AVC ou um infarto do miocárdio, a partir do surgimento de uma disfunção erétil. Ou seja, a disfunção erétil pode preceder em 2 anos a ocorrência de um evento cardiovascular mais sério. Então, o homem tem que ficar atento a essa condição, porque nós temos aí, além do problema, obviamente, sexual, um sinalizador de algo que pode ser mais sério, mais grave. Interessante essa colocação, doutor Marcos, porque até então, eu confesso que eu tinha essa questão de disfunção erétil, nós chamávamos a impotência sexual, da própria natureza das pessoas. Por quê? Porque é óbvio, né? A pessoa, quando vai atingindo certa idade, não é? O organismo da pessoa, pela natureza biológica da pessoa, deixa de ser aquele cidadão, e até as mulheres também, em função da menopausa, a informação que eu tinha, deixa de ter a função reprodutora, pela idade que começa a ficar avançada. E o senhor traz essa informação de que isso, quer dizer, em se tratando de uma patologia, tem cura, então, vamos dizer assim, tem pelo menos um tratamento que possa auxiliar nessa situação? Com certeza. Na verdade, assim, Vilmar, quando a gente fala no quadro em si da disfunção erétil, antigamente se pensava que a maior parte da disfunção erétil era de natureza psíquica, né? Quer dizer, eram homens que, por ansiedade, depressão, outras manifestações, apresentavam a impotência no momento que iam ter a relação sexual. E, efetivamente, hoje já sabe que 80% dos quadros de disfunção erétil tem uma base orgânica por trás, né? Então, nós temos uma disfunção que, na verdade, é uma manifestação de uma doença orgânica, em sua maioria dos casos. Pensando nesse sentido, por exemplo, a gente sabe que diabéticos, por exemplo, têm uma incidência muito maior de disfunção erétil. E, da mesma forma, a disfunção erétil que tem tratamento, tem possibilidade efetiva de recuperar, pelos seus diversos tratamentos, a habilidade do homem de voltar a ter suas relações e ter suas relações com plenitude. A gente sabe, por exemplo, que esses tratamentos, em especial os tratamentos iniciais com medicamentos, eles são menos efetivos nos diabéticos. Então, enquanto a gente considera que a chance de uma recuperação só com medicação, em boa parte dos casos, tu consegues até 80% de resposta, num paciente diabético esse índice fica em torno de 40% a 50%. Então, a importância também, obviamente, de se tratar as condições orgânicas que acompanham a ocorrência da disfunção erétil. E esses potencializadores, doutor, como Viagra e outros que tem no mercado aí, na verdade, eles têm o efeito momentâneo, mas não trata da doença em si. Exatamente. Nós estamos falando de medicações fantásticas, né, que foram desenvolvidas no final dos anos 90. A pesquisa original, inclusive, porque a gente sabe que a pesquisa original do Viagra, né, era uma substância, sildenafil, utilizada inicialmente para facilitar a redução da hipertensão pulmonar, né? Então, em muitos pacientes de UTI, a partir dali se verificou que boa parte desses pacientes passavam a apresentar ereção, né? Ou seja, se descobriu casualmente que teria um efeito também do ponto de vista da resposta erétil desses pacientes. E a partir dali, obviamente, houve todo o boom, né, da questão do uso e da disseminação do uso do Viagra e outros, né, outras substâncias, o sildenafil e outros, tadalafil, outras mais modernas, inclusive, e que efetivamente nos servem como um arremedo da condição, né? Quer dizer, muitas vezes o paciente fica utilizando a substância como forma de tratamento, mas na verdade não vai atrás das causas. A causa, vai no efeito. E esse é o grande problema, né, Vilmar? O fato de utilizar só o tratamento da consequência é muito sério. E eu falo isso em especial quando a gente fala na questão do câncer de próstata, que a gente já colocou aqui. Pacientes com câncer que podem se apresentar, de fato, com a impotência e, na verdade, eles têm um câncer de próstata. E o Viagra e similares trazem problema para o coração? Porque a gente ouve falar muito que o camarada tomou Viagra e morreu do coração. Pois é, essa era uma ocorrência muito comum no início da comercialização da medicação.
Boa parte dos estudos de desenvolvimento de novas drogas levavam em torno de 12 anos para que fossem liberados, né? Que a medicação saísse da fórmula até a liberação na farmácia. E esse período foi muito encurtado nas últimas décadas. Hoje, em média, entre o desenvolvimento da fórmula e a liberação da medicação, 6 anos, metade do tempo. Só que muitas vezes a gente não tem tempo de descobrir efeitos colaterais importantes. E foi o que aconteceu com o Viagra depois do seu lançamento. Então, pacientes começaram a falecer, morrer, e quando se fez a investigação desse caso, se descobriu que eram pacientes que, em grande parte das vezes, tomavam medicações vasodilatadoras do coração, derivados do que a gente chama de nitratos, o Isordil, o Sustrate e outros medicamentos para a doença coronariana, né, para a isquemia cardíaca. E o Viagra, né, ele simplesmente potencializava mais ainda essa dilatação, fazendo uma dilatação sistêmica, ou seja, de todo o organismo, e aí faltava sangue para o coração e o indivíduo infartava. Então, a importância da gente ter também a noção de que todo o tratamento ele tem os seus riscos, né? E no momento em que nós temos tratamentos e riscos inerentes a esses tratamentos, a gente precisa de uma avaliação médica adequada. O senhor tem a Clarté Clínica, né? Aqui na Assunção também, aqui né? na Assunção, Silvio. E a Clarté Clínica está aberta à população aí para essa botar avaliação. Está aí no vídeo para vocês verem, né? Qualquer coisa. Eu acho importante, né? Assim, quando tu tem problema de direito, né? Jurídico, tu recorre a um advogado, né? Quando é a questão médica, é fundamental, sobretudo a saúde do camarada. Evidente. Né? Aí tu tem que recorrer razão ainda. Crucial que a gente procure especialistas, né? Que a gente possa, de fato, não só ter a noção de que existe, obviamente, né, toda uma formação médica, né, e de diversos profissionais que podem atender à questão, né, das diversas doenças, mas sempre o especialista também vai estar à disposição para oferecer uma visão mais atualizada, muitas vezes, né, e mais dinâmica do processo de avaliação. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Até semana que vem, né? Uma satisfação, Silvio, mais uma vez estar aqui com vocês, com o meu amigo Vilmar, e vamos juntos. Vamos juntos. Tá? Segredo do nosso grupo aqui. Um grande abraço para toda a Parabéns aí, audiência. pessoal da Zona Sul. É minha praia, pessoal. Parabéns aí, sucesso cada vez mais. Vamos resgatar, né, Ipanema, que faz parte da história não só de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Tá certo? Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.